aula hoje. E hoje a gente vai fazer exercício, continuar fazendo exercício que a gente começou ontem, né? Olha aqui, na nossa... a gente parou aqui, né? Nesses exercícios aqui. Então, vamos lá. Paramos nesse exercício aqui. E ele quer transformar esse ângulo aqui. Galera, primeira coisa, vamos lá, vamos transformar esse ângulo? Pega o π, transforma em 180 graus. Não vamos simplificar, dificultar, não. Pega aqui, ó, transforma em 180 graus. Por quê? Você já vai saber em qual quadrante que está. Então, eu já vou aguardar vocês com as respostas aí para nós, tá? Já estou aqui de olho no chat aí. Qual a resposta da letra C e qual a resposta da letra D? Lembrando, qual a pergunta que ele está querendo? Ele quer saber qual o ângulo do primeiro quadrante. Qual o ângulo do primeiro quadrante? Beleza? Estou aqui no chat de olho em vocês. Infelizmente, não tem como eu ficar de olho no chat e na tela. Como acha qual quadrante está? Transforma o ângulo. Aqui, ó. Quanto que vale π? Vocês lembram? Π vale quantos graus? 180 graus. Isso aí. Π vale 180 graus. Então, você vai transformar o ângulo e ver qual quadrante que está. Olha aqui as marcações. Até aqui, né? É o segundo. Aqui, terceiro. Aqui, o quarto, né? Então, vocês vão olhar aí e vão tentar transformar cada ângulo aí para cada quadrante. Beleza? Isso aí, Mayara. Certinho. E qual vai ser o ângulo respectivo no primeiro quadrante, então? Isso aí, Mayara. Muito bem. Isadora, certinho, viu? Muito bem. Deu diferente do resultado do livro? Você transformou direitinho o ângulo aqui? Certo. E agora, como é que a gente faz para transformar no ângulo 280 em qual quadrante? Pensa aí. Anitta, certinho, viu? Isso aí. Então, qual expressão você vai usar, Mayara? Isso aí.
Então, vamos lá, galera. Vamos fazer isso aqui, ó. O pessoal tá me mandando. E é isso aí mesmo. Olha só, o pessoal tá acertando. Vou converter o ângulo. 180 dividido por 5 vai dar 36. Então, vai fazer 6 vezes 36. Aí, a dica que eu dou é que, tá vendo esse múltiplo aqui, ó? Normalmente vai ser ele o ângulo do primeiro quadrante. Né? Normalmente, né? Sempre vai ser? Não. Mas normalmente vai ser. Então, vamos terminar de converter, porque a gente precisa saber qual quadrante que está o ângulo, né? Então, olha só, isso aí, Mayara, certinho, a D. Então, vai ser 216, né? 6 vezes 36 dá 216 graus. Beleza, 216 graus está em qual quadrante, galera? Qual quadrante? Responde aí para mim, todo mundo no chat. Qual quadrante que está o 216 graus? Terceiro quadrante, vamos. Terceiro quadrante, né? Se está no terceiro quadrante, então eu vou usar aquela expressão de que meu ângulo de 216 vai ser o meu ângulo de 180 mais o meu ângulo x, né? Fazendo essa continha, a gente vai achar que x vai ser 36 graus. Beleza, achamos o ângulo do primeiro quadrante. Então, ó, graficamente é isso aqui. Meu ângulo de 216, que está mais ou menos entre... Deixa eu ver, 210, 220, 230, 240. 216 está aqui. Esse ângulo de 216, ele é o mesmo aqui, ó. Tá vendo que ele é simétrico? Ele bate ali certinho? É esse ângulo. Beleza, vamos para o próximo. O próximo é esse ângulo aqui, ó. Deixa eu voltar para quem quiser copiar aí. O próximo é esse ângulo aqui, ó. Né? Como é que eu faço? Certinho, Anitta. Pego o π e divido por 9, né? Então, vou ficar aqui com 14 vezes o ângulo de 20 graus, né? 180 dividido por 9 dá 20. Beleza, fazendo essa conta, eu vou achar 280. 280 está em qual quadrante, galera? É a primeira, tipo assim, o mais importante, acho, de tudo, é a gente conseguir identificar qual quadrante que o ângulo está. Por quê? Porque eu vou identificar o sinal, porque eu vou identificar o sinal do seno e cosseno, né? E da tangente, caso a gente for utilizar. A gente vai saber qual expressão a gente usa para achar o ângulo do primeiro quadrante. Então, a gente precisa disso. Aí é o seguinte, né? Se é 14 vezes 180 e o meu ângulo está no quarto quadrante, então eu vou ter 280 é igual a 360 menos o ângulo x, né? Então, x vai dar um ângulo aí de 80 graus. Então, 80 graus é o meu ângulo do primeiro quadrante. Vou apagar aqui meus desenhos aqui. Olha só, apagar esses desenhos todos aqui, apagar este aqui e vou subir a tela. Só para a gente desenhar. Então, ó, esse ângulo aqui de 280 está mais ou menos aqui, né? 280. Olha só. Identifiquem isso, desenhem isso aí no livro de vocês. 280 que está aqui, ele seria mais ou menos aqui em 80. Olha só como é que é bonitinho, simétrico. Quer ver se é mais simétrico ainda? Desenha um retângulo. Olha só. Seria simétrico a todos esses ângulos aqui do retângulo. Olha. Que legal. Beleza? E eu consigo, galera, achar o ângulo de qualquer quadrante que eu quiser. Tá? Consigo achar o ângulo de qualquer quadrante. Agora, vamos lá. Questão 15. Na questão 15, eu quero determinar o sinal do seno e do cosseno para esses ângulos aqui que ele me deu. Lembrando que o sinal do seno e do cosseno vai depender exclusivamente de quem? Do quadrante. Né? Então, pega a colinha aí que a gente passou na aula de ontem, né? Seno, cosseno, tangente, e usa essa colinha para... Usa essa colinha, né? Usa a colinha para lembrar dos sinais. Né? Eu vou até fazer aqui a colinha aqui embaixo. A gente fazer uma tabelinha aqui, ó. Colocar seno. Colocar só essa, tá? Seno, cosseno e tangente. Colocar aqui também seno, cosseno e tangente.
A gente só quer saber os sinais de cada um. Tá? Só os sinais. Vamos lá. Primeira dica que eu dou. Já que a gente tem dificuldade para trabalhar com um ângulo aqui em radiano, o que vamos fazer? Vamos trabalhar esse ângulo aqui em grau, né? Transforma esse ângulo aqui em grau e transforma esse ângulo aqui em graus. Aí vocês tendem a fazer aí o sinal de cada um. Oi. Todo grau que tiver lá no primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno vai ser positivo sempre? Sempre. Primeiro quadrante, seno e cosseno é sempre positivo. Seno, cosseno e tangente. Ó, vou colocar um resuminho aqui para vocês. De novo. Em toda aula eu estou fazendo isso aqui. Por quê? Porque é muito importante, galera. Muito importante. A gente vai trabalhar com isso aqui por um longo período de tempo. Então, quem não gostou ainda, a gente vai ter que aprender a gostar. É a única maneira que a gente tem aí para lidar com essa matéria, viu? Eu gosto dessa matéria, eu acho legal. E principalmente quando vai entrar em função, aí fica mais legal, que aí a gente tem muita aplicação, sabe? Mas isso aqui é a base. É como se a gente aprendesse a somar primeiro e multiplicar para depois entrar nas funções, no estudo das funções. Esse aqui é só o feijão com arroz da trigonometria. Né? Feijão com arroz não, vamos falar que aqui é o bife. O feijão com arroz é quando a gente estuda lá a trigonometria no triângulo retângulo. Beleza, vamos lá. Não, não é difícil não. É até mais fácil. É até mais fácil. Eu acho. É mais fácil que esse início aqui. Esse início aqui ele é pesado. Vamos lá. Cosseno e tangente. Precisa ficar com medo não, gente. Aí, ó, os sinais. Como é que vão ficar os sinais aqui? Do seno, eu sei que é positivo nos quadrantes superiores e negativo nos quadrantes inferiores. Beleza? O cosseno, ele é negativo nos quadrantes da esquerda e positivo nos quadrantes da direita. Negativo, positivo nos quadrantes da direita. A tangente ela é alternada, né? Ela começa com positivo no primeiro quadrante e vai alternando entre os quadrantes, entre positivo e negativo. Tá? Então, temos aqui nosso resumo. Agora, vocês só vão ter que identificar qual o quadrante que está o ângulo. Né? E como é que vocês identificam qual quadrante está o ângulo? Lembrando, ó, aqui. Isso aí, Anitta. Certinho. Opa, tem tangente, sim. Tem tangente, tá? 75 graus. Ó, 0, 90, 180. Lembrando, só nessas fronteiras que essas fronteiras não pertencem a nenhum dos quadrantes, tá? Nenhum dos quadrantes. E aqui também eu posso considerar 0 ou 360, tá bom? Zero ou 360. Vamos lá. Isso aí, ó, o pessoal está me respondendo e está certinho a primeira. Ele falou, nessa letra A aqui, o meu seno vai ser positivo, porque 75 graus está aqui, ó. O cosseno também está aqui e a tangente também está aqui. Então, logo vai ser positivo, positivo e positivo. Tranquilos aí? Seno, cosseno e tangente. Deixa eu pegar aqui. No segundo,
Vamos lá. No segundo. 123 graus. 123 graus tá onde? Qual o quadrante que está 123 graus? Isso aí, Mayara. Quadrante. Isso aí. Todo mundo consegue enxergar que o 123 graus ele é maior que 90 e menor que 180? Então, ó, o seno positivo, ó, só vou olhar o sinal. O seno é positivo. O cosseno aqui, ó, nesse segundo quadrante. O cosseno é negativo e a tangente é o quê? É negativa também. Negativa. Ele nem pediu do tangente, né? Só que eu tinha mostrado para vocês tangente a aula passada aí. Vamos lá. 181 graus. 181 graus tá? Qual o quadrante? Isso aí, Mayara. Certinho. Qual o quadrante que tá, galera? Falei já. Né? 180. 180 tá aqui, ó. 181 tá nesse quadrante, né? Olha só. Quadrante onde o seno é o quê? Seno é negativo. O cosseno é negativo e a tangente é o quê? Tangente é positiva, né? Tangente é positiva. Agora, vou guardar um pouquinho para vocês fazerem essas transformações aqui. Transformem esses dois ângulos aqui e calculem para mim o valor do seno, o valor não, o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Isso aí, galera. Isso aí, muito bem. Isso aí, Gabriel. Isso aí, Isadora. Isso aí, Ângelo. Está no quarto quadrante. Galera, vocês estão lindos. Lindos, lindos, lindos. Olha só. 14 aqui, eu vou fazer o quê? Ó, vou transformar. Isso vai dar quantos graus? Vai dar 280, né? A gente viu na questão passada que 14π sobre 9 dá 280. Beleza, 280 graus, galera, está no quarto quadrante, né? Se está no quarto quadrante, eu tenho que meu seno no quarto quadrante ele é negativo, né? O cosseno no quarto quadrante ele é positivo, logo a minha tangente vai ser negativa, né? Olha aqui, ó, negativa. Na letra E, vocês acharam qual o valor de ângulo aí? Né, ó, pega o 180, divide por 5, dá quanto? Dá 36. Pega o 36, multiplica com 7, né? Que vai dar 252. Isso aí. Então, 252 está em qual quadrante? Está aqui, né? Em terceiro quadrante, entre 180 e 270, né? Então, ó, o seno negativo, o cosseno negativo e a tangente positiva. A tangente é do contra aqui. A tangente é positiva. Beleza? Conseguiram entender aí as relações dos ângulos com os quadrantes? Conseguiram entender a relação dos ângulos com os quadrantes? Entenderam? Então,
já fico feliz de vocês conseguirem entender essas relações dos ângulos com os quadrantes. Por quê? Isso aqui é, tipo assim, muito importante para a gente. E o que eu quero agora que vocês entendam ainda mais? A gente vai para os próximos capítulos e vamos prosseguir aqui, ó. Eu quero que vocês entendam os valores notáveis no ciclo trigonométrico. Por que os valores notáveis? Porque lembra que eu falei com vocês que a gente vai trabalhar com ângulos conhecidos, né? E a gente sempre fazia lá, né? No ano passado, vamos falar aí no ciclo trigonométrico sobre ângulos notáveis. Aí o que a gente fazia? Fazia uma tabelinha, né? Seno, cosseno e a tangente. Né? Tangente. Beleza, vou dar um espacinho aqui, ó. Relaxa, gente. Não estressa com esse tanto de números, tanto de coisa que não. Esse é tranquilo. Assim, no início, assim, você olha, você já toma aquele susto mesmo, mas é tranquilo, tá? Ó. Então, vamos lá. Colocar os ângulos aqui, seria um ângulo de 30, 45 e 60 graus. Não é isso? 30, 45 e 60. Beleza. Então, o seno, né? Vocês lembram que a musiquinha que a gente fazia? Né? Era 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 3, 3. Aqui é mais difícil de fazer do que na mão. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Tudo sobre 2. Vamos colocar aqui tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 3 e do 3. Estou ficando errado. Eu vou quebrar meu espaço aqui. A raiz vai em cima do 3 e do 2. Eu estou atrasado na música. Ó. A raiz vai em cima aqui do 3 e do 2. Volta para cá, 3. Aí ele fala, peraí, gente. Vamos dar um pausa na música, só para eu terminar aqui de colocar bonitinho. A raiz vai em cima do 3 e do 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3, né? Tadã! E acabamos, né? Essa é a nossa tabelinha aqui, básica, que a gente usava lá para fazer nossas continhas no, com os ângulos notáveis, não era isso? 30, 60 e 45 graus. 30, 60 e 45 graus. Vou até separar aqui, ó. 30, cosseno e tangente. Gente, se não ficar direitinho é porque o chat estava na frente. Não foi culpa minha, não. Deixa eu colocar aqui. Só para tirar um print para vocês. Olha aí. Lindo. Lindo, 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 lindo. Vou colocar as frações agora. Então, isso aqui é a nossa tabelinha de ângulos notáveis. Então, galera, a partir de agora, tudo que a gente for ver em trigonometria, o que a gente vai ver? 225. Qual ângulo que é 225? Está aqui, no quarto quadrante. O que eu faço? Transformo o ângulo de 225 num ângulo do primeiro quadrante. É o ângulo de 45 graus. Vou olhar o sinal. Meu seno vai ser positivo ou negativo? Qual o valor do seno? Aí eu vou lá na tabelinha e acho. Conseguiram entender o que a gente vai fazer? Uai. Gente, ele tá coisado. Beleza? Então, ó, vou tirar um print disso aqui. Porque é isso aqui que vocês vão usar. Deixa eu ver no chat. Viu? O que vocês não entenderam? Qual parte?
Tá, o que vocês vão fazer, a gente vai ver aí. Eu vou mostrar um exercício para vocês. Que é o quê, ó? Vamos supor que eu te peço assim, qual é o seno, né? Me dá o valor do seno de 300 graus. Aí você fala, oh meu Deus do céu, eu nunca estudei seno de 300 graus, e agora? Eu vou morrer. O que que eu vou fazer? Né? Aí você vai olhar, 300 graus, galera, está em qual quadrante? Está em qual quadrante? Né? A gente vai fazer aqui, ó. 300 graus está no quarto quadrante. Né? 300 graus aqui no livro já tem essa tabelinha aqui, ó, mostrando que é 5π sobre 3, né? Mas beleza, 300 graus. Quarto quadrante, 300 graus, seria igual a 360 menos x. Ou seja, se eu fosse achar o meu valor de x aqui, eu vou achar que o meu ângulo x é 60 graus. Ou seja, o seno de 300 tem o mesmo valor em módulo que o seno de 60. Conseguiram entender isso? Esse é o ponto-chave. Por que, Juan? Porque eles são simétricos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradinho que eu vou fazer aqui, ó. 300 é o mesmo de 60, que é o mesmo de 120, que é o mesmo de 240. Eles são simétricos. Conseguiram visualizar? Beleza. Se eles são simétricos, então significa que eu consigo achar o valor deles, né? Olha aqui. Qual é o seno de 300, então? O seno de 300 vai ser quanto? O mesmo que o seno de 60. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Só que está em qual quadrante? Está no quarto quadrante. O quarto quadrante, o seno é o quê? Qual o sinal do seno? Fala aí para mim no chat. Qual o sinal do seno no quarto quadrante? Acabei de mostrar. Isso aí, negativo. Vocês estão afiados, gente. Estão rapidão. Negativo. Então, se o sinal do seno é... Então, o valor do seno de 300 é quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Conseguiram ligar? Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas ligar o cu com as calças? Né? Tem essa relação que o pessoal fala. Então, entenderam como é que a gente faz essa ligação? Eu estou usando todo esse conceito de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante com a relação de seno. Com a relação que a gente já utilizava antes, que é essa tabelinha aqui. Né? Eu estou gravando a aula? Tô. Então vai ficar lá gravado, viu? Fazer o quê? Então, galera, deixa eu voltar aqui. Então, se eu pedir assim, não vou... Se eu pedir assim, então, em vez do seno de 300, eu pedi para vocês a tangente. A tangente de quanto que eu vou pedir aqui? A tangente de 210. Tá, a tangente de 210, a gente vai lá, vai encontrar o 210. 210 é um ângulo do terceiro quadrante, né? O ângulo aqui, ó, do terceiro quadrante. Qual o ângulo equivalente ao primeiro quadrante? Ó, 210, se eu ver o ângulo equivalente ao primeiro quadrante, vai ser o ângulo de 30 graus. Olhando graficamente, fica fácil da gente identificar. Juan, se eu não lembro de fazer graficamente, ó, 210 é igual a 180 mais o ângulo x. Vou achar aqui que meu ângulo x vai ser igual a 30 graus. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a tangente de 210 é a mesma coisa que eu calcular a tangente de 30. Eu só vou ter que observar o sinal. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vou colocar aqui, ó, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora, falem para mim, qual é o sinal da tangente no terceiro quadrante? O sinal da tangente no terceiro quadrante. Olha aí não sei se vocês anotaram, mas olha aí no slide passado. O sinal da tangente no terceiro quadrante, lembra aqui, a tangente, ela começa positiva, negativa, positiva, negativa. Então, o sinal da tangente no terceiro quadrante é positivo, logo, continua positivo. Estão conseguindo pegar a ideia que eu estou querendo trabalhar com vocês?
Estão conseguindo? Estão conseguindo? Acho que essa é a principal parte, galera. A gente conseguir entender o que eu vou estar pedindo de vocês. Porque se vocês entendem o que eu estou pedindo, logo vocês têm o quê? Uma ideia do que eu vou cobrar, né? E lembrando que a tangente também, eu posso achar como? Eu posso achar a tangente sendo o seno dividido pelo cosseno. Posso achar assim também, sem problema nenhum. Tá? Eu prefiro olhar graficamente. Graficamente fica tudo mais fácil, mais lindo, mais divino, tá? Vamos lá. Continuar. Isso aqui tudo eu já expliquei para vocês, tá? Aqui só tá de uma maneira diferente. Só lembrando aqui, ó. Num ciclo trigonométrico, o valor de seno, né? O mínimo que o seno assume vai ser menos 1. Porque o seno é aqui, ó, o eixo Y. O mínimo que o seno assume é menos 1. Então, o seno assume de menos 1 até 1. Né? E qual o intervalo do cosseno? O do cosseno também vai ser de menos 1 até 1. Quando tiver aqui ó, em 180 graus, meu cosseno vale menos 1. Quando tiver aqui em 0 graus ou 360 graus, meu cosseno vai ser 1. O seno vai ser 1 quando for 90 graus, olha só, que ele vai estar em cima do raio, tá vendo? E vai ser menos 1 quando eu estiver aqui em 270 graus. E a tangente ela não tem uma limitação de valor, porque ela pode ir lá para o infinito, né? Depende da projeção aqui do ângulo que tiver. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá? Por enquanto, vamos entender aqui que... Vocês lembram que eu falei com vocês da tangente? Né? Vamos até voltar lá na partezinha que eu vou passar para vocês, de novo, no GeoGebra. Olha aqui. Lembra que eu falei com vocês que a tangente, o que é a tangente? A tangente é um eixo aqui nesse lado de cá, né? Vai. Tá carregando ainda. Gente, fica de olho no horário para mim. 9h05, né? Tem 10 minutos ainda. Ó. Lembra que eu falei com vocês que a tangente é esse eixo aqui? E conforme a gente altera o valor do ângulo, ó, a tangente está positiva, tá vendo? Positiva, 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 positiva. Quando chega aqui, ó, tá vendo que o ângulo de 85 a tangente é muito grande? Eu não consigo nem olhar no gráfico, porque ela ficou realmente muito grande. Aqui, ó, a tangente, 11,43. Então, ela está muito maior, né? Se eu continuar aumentando meu ângulo aqui, ó, 90 graus, opa, em 90 graus, a tangente deixa de existir. Tá vendo? Em 90 graus, a tangente deixa de existir. Qual o sinal para quando estiver na linha? Não tem linha, né? Na verdade, o sinal aqui, ó, vamos falar. Vamos explicar. Se eu tiver para cosseno, ou seno, se está na linha, se tiver do lado direito, é positivo, e para cosseno, se tiver do lado esquerdo, é negativo. Se tiver na linha, e se for para seno, vai ser zero, né? Vai ser nulo. Se for aqui em cima da linha aqui, se tiver no lado de cima, para seno, vai ser positivo. Se tiver no lado de baixo, para seno, vai ser negativo. E para cosseno vai ser quanto? Zero. Porque aqui ó, é zero, é nulo. Né? Então, aqui o cosseno ele não seria nem negativo, nem positivo. Deu para entender o que eu quis dizer? Né? Em cima da linha vai depender de quem você está olhando. Se você estiver olhando o seno, em cima da linha do seno, pode ser aqui. Ó. O seno vai ser zero. Em cima da linha aqui, quando tiver só eixo Y, né, o cosseno vai ser zero. Tá? Então, prestem atenção na tangente aqui. Então, a tangente, ó, tá vendo por que a tangente fica negativa no segundo quadrante? Porque o espelhamento, olha só, o espelhamento dá lá embaixo, naquele eixo lá que eu coloquei lá do lado, ó. Tá vendo? Aqui dá lá. Aí, ó, tangente negativa, negativa, negativa. Aqui, em 180, a tangente é zero. Tá vendo? Tangente é zero. Por quê? Porque não é o seno dividido pelo cosseno, o seno aqui é zero. Então, zero dividido por alguma coisa dá zero.
Aí aqui nesse quadrante a tangente volta a ser positiva, ó, e aumentando o valor. Quando chega aqui em 270, ela é nula, né? A tangente, na verdade, a tangente não existe. Tanto aqui quanto aqui, a tangente não existe, porque o meu seno, o meu cosseno é zero e não existe divisão por zero, tá? E conforme eu vou aumentando aqui, ó, a tangente volta a ficar negativa até chegar ao valor de zero novamente, quando atingir 360 graus. Então, é isso que eu quero que vocês percebam aí no nosso ciclo trigonométrico, tá? Vamos continuar passo a passo. Eu vou explicar agora um negocinho para vocês. Então, eu já expliquei sobre o sinal da tangente, né? Os quadrantes da tangente, quando ela é positivo, quando é zero. Então, vamos falar aqui desse exercício resolvido. Galera, vamos pensar aí, ó. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Vamos pensar aí, ó. Esse exercício resolvido número 6. Ele falou que o ângulo x, né, pertence ao segundo quadrante, tal que o seno de x é meio e y é um ângulo pertencente ao terceiro quadrante. Beleza, então já temos duas informações importantes aqui, ó. Ele falou que x é um ângulo do segundo quadrante e y é um ângulo do terceiro quadrante. Beleza. Ele falou que o seno de x é meio. Vamos lá, galera. Seno de x para ser meio. Qual o ângulo que eu tenho aqui, ó? Qual seria o valor do meu x se fosse no primeiro quadrante? Se fosse no primeiro quadrante, só para vocês lembrarem aí. Meio. Seno de quanto? Isso aí. Seno de 30 graus. Só que ele falou que o ângulo está no segundo quadrante. Qual o ângulo do segundo quadrante que vai ter ser 30 graus? Correspondente ao ângulo de 30 graus. Pensa aí, como é que a gente calcula? Segundo quadrante, qual é a fórmula? 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. Isso aí, Lucas. Aí, ó, 150 graus. Então, eu já achei aqui qual é o meu ângulo. Beleza. Vamos para os y. Seno de y, ele falou cosseno de y, né? Cosseno de y, ele falou que é menos 0,5. Tá, mas vamos pegar só o valor, o módulo. E ele falou que está no terceiro quadrante. Tá, qual o cosseno que dá 0,5? Qual o ângulo, né? Qual seria o valor de y para o cosseno da 0,5? Só olhar naquela tabelinha que eu acabei de mostrar. Não sei se vocês tiraram um print, se anotaram no caderno de vocês. Então, cosseno de y vai ser meio é 60 graus. Lembra? Lembra, só o valor do meio. Da tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, então é 60 graus. Beleza, isso é o do primeiro quadrante. Ele falou que está no terceiro quadrante. Qual seria o ângulo do terceiro quadrante? Como é que eu iria achar isso aqui? Qual seria a expressão? Terceiro quadrante. Alguém? Isso aí, 180 mais o ângulo, 180 mais 60. Então, meu ângulo do terceiro quadrante é 240. Agora, vamos lá, galera. A gente já achou qual seria o ângulo do primeiro quadrante, tanto aqui quanto aqui. E ele pediu tangente de x mais tangente de y ao quadrado. Né? Se a gente olhar assim, a gente faz, nossa, que bicho de sete cabeças isso aqui. Né? Mas qual é a tangente de 30 graus? Qual é a tangente de 30 graus? Tangente de 30. Né? A tangente de x, no caso. Tangente de x de 30 graus. Lembrei da tabelinha. Raiz de 3 sobre 3, né? Então, raiz de 3 sobre 3. Só que a gente tem que lembrar
que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, qual o sinal da tangente? Não é negativo? Né? Lembra lá? Olha só. Deixa eu fazer aqui pequenininho de novo. Ó. Fazer as 3 bolinhas rapidinho. Só para a gente visualizar. Se estiver torto, gente, não importa não. É só... Ó. Vamos colocar... Vou colocar um símbolozinho para ficar mais bonitinho, tá? Então, ó, seno positivo aqui e aqui. Cosseno positivo aqui e aqui. Tangente positivo aqui e aqui. Né? Negativo onde? Negativo aqui, 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 aqui e aqui. Certo? Seno, cosseno e a tangente. Não. Beleza. Então tá aqui, ó. Agora, eu sei que minha tangente no segundo quadrante é negativa. Vamos lá. Vamos continuar fazendo aqui. Então, qual é a tangente de y? Tangente de 60. Tangente de 60 é só a raiz de 3, certo? Tangente de y vai ser raiz de 3. Beleza, vamos continuar. Tangente de 60, ele falou que estava em qual quadrante? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, tangente é positiva. Né? Então, continua ali, positiva. Beleza, vamos fazer a conta. Então, vai ficar, ó, menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Vamos lá, fazendo essa conta aqui, eu faço MMC, né? Ó, 3 sobre 3. 3 menos 1, né? Eu tenho 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 dá 2 raiz de 3 sobre 3. Vou elevar isso ao quadrado. Levando ao quadrado, ó, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 3 ao quadrado dá 9. Simplificando isso aqui, ó, vai ficar 4 terços. Então, veja bem, o cerne da questão está em a gente descobrir esses valores de tangente. E qual é o macetinho? Olhar os sinais da tangente nos quadrantes específicos. Beleza? Deixa eu sumir aqui e tirar outro print para vocês. Galera, vou parar por aqui hoje. E aí, deu uma melhorada? Deu uma clareada? Tá dando para ir? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer alguns dos próximos exercícios. Tem que tentar, gente. Tem que tentar sozinho. Se não tentar, não vai rolar, sabe? Tem que tentar fazer, ter dúvida, para chegar na aula já com a dúvida. Porque aí você tentou e eu vou saber tirar a sua dúvida. Beleza? Então, ó, beijão para vocês e até a próxima aula. Até daqui a pouco.